Boa tarde, queridos alunos. Estou fazendo essa aula teste aqui, que é uma gravação de um vídeo, né, com a intenção de explicar aquela matéria que eu passei para vocês, né, sobre mitologia africana, né? Deixa eu só verificar aqui. Quero ver só se eu consigo expor aqui para vocês o Classroom, né? Deixa eu só verificar aqui um minutinho. Essa atividade eu postei valendo nota, né? As duas primeiras atividades sobre a mitologia indígena, elas não estavam valendo nota no momento em que eu postei, mas a depender do andamento, né, do nosso trimestre, pode ser que seja necessário, né, gente? Pode ser necessário torná-las atividades avaliativas, né? Bom, cheguei aqui, né? Estou usando o Classroom do primeiro C, tá? Mas poderia ser qualquer uma, né? Qualquer uma das turmas que eu, né, poderia utilizar o primeiro D. Qualquer outra atividade é igual, né? Tá aqui, tem um lembrete, inclusive, né? Coloquei no mural. Entrando aqui no tópico mitologia africana, né? A atividade está aqui. Tem as instruções, tá? Leia atentamente o arquivo PDF em anexo e escreva um resumo em 3 partes. Parte A. A dimensão da personagem protagonista, quem é, onde está, etc. Especificamente qual aspecto faz parte da história real. Tá? A dimensão dos mitos, a B, né? Como viviam e como criaram um mundo. Opcionalmente, você pode criar um mapa mental similar ao realizado na mitologia grega, que foi a atividade anterior, né? E C, reflexão sobre a origem do universo na mitologia, sobre o nada, sobre o movimento, até mesmo a repetição daria origem a novidades, e sobre o poder da transformação. São alguns aspectos colocados, né, se não me engano, no começo do texto. Então, vou fazer tentar fazer um estudo do texto com vocês aqui, tá? Esse site aqui, ó, Keep Google, é um bloco de notas, tá? É bem bacana que você pode criar uma nota sobre o que você está fazendo em qualquer site que você utilizar, né? Você pode abrir uma aba, né, no Chrome, no caso, e criar uma nota para você fazer as suas memorizações, né? Então, olha só, aqui eu tenho, né, o começo desse livro, né? Eu tenho aqui, ó, já até coloquei. Opa, eu fiz uma baguncinha aqui, né? Mas tá aqui, ó, o nome do autor, Reginaldo Prandi, ou Prandi, não tenho bem certeza sobre como se pronuncia o nome dele, né? Mas é isso, né? Uma primeira coisa que você pode anotar, né? O autor desse livro, né, é o escritor Reginaldo. Escrevi errado aqui. Reginaldo Prandi. Tá? A primeira observação, né? Está aqui, então, né, o nome do seu livro, Contos e Lendas da Mitologia, né? Contos e Lendas Afro-Brasileiros, né? Então, eu tenho aqui já uma outra observação, né? Aqui eu tenho o título, né, do seu livro, né? Eu posso fazer uma anotação sobre isso, né? Depois eu tenho ilustrações, né? Aqui a informação, né? Feitas pela Joana Lira. Então são informações, né, que eu tenho sobre esse livro, de um modo geral, né? Isso aqui é uma coisa que eu queria só mostrar para vocês aqui, né? Do primeiro
na primeira parte aqui, né? Que eu queria indicar para vocês, né? Opa, agora ficou bagunçado, mas enfim, dá para entender, né? Então, aqui eu tenho um capítulo, né? Um primeiro capítulo que é bem interessante, né? Ele fala: a Terra se expande. Tem esse desenho, né? Foi feito pela Joana, um desenho curioso, parece um círculo meio uma cobra, né? Se autodevorando, né? Talvez seja um pouco a uma espécie de metáfora, uma espécie de analogia para como o universo se transforma em si mesmo, né? De repente algo assim, tá? Vamos lá. Eu vou aumentar aqui porque eu quero tornar bem legível, tá? Essa parte aqui. Acho que assim até ficou muito, mas vamos lá. Então, ó, ele começa falando de Adetutu, né? Adetutu, olha só. Essa daqui, então, é a personagem inicial, né? Eis aqui o nome dela, tá? Bom, eu trato como uma personagem feminina. Eu não sei, confesso a vocês que eu não tenho certeza absoluta sobre se é um nome feminino ou masculino, mas eu tratei como feminina, tá? Então, é uma moça, né, africana, tá? E aqui ela começa a dizer, se viu em meio ao nada, né? Se viu em meio ao nada, tá? Como se coisa nenhuma existisse à sua volta. E estava completamente só, sem ninguém com quem falar, sem nada para fazer. Imaginou como teria sido a solidão de Olorum? Aqui nós estamos falando de um deus, né? Já um primeiro deus, uma primeira divindade, até valeria a pena vocês pesquisarem, né? Da mitologia grega, mitologia grega, desculpe, da mitologia africana. É que é tão mais comum a gente falar da mitologia grega, né? Parece que é uma história que se impôs, assim, né? A gente acaba até ficando inconscientemente gravado na nossa mente essa expressão, né? Mas da mitologia africana, tá? Como teria sido a solidão de Olorum antes da criação do mundo, tá? Porque antes do início dos tempos, Olorum, puxa vida, aqui deu uma bagunçadinha, né? Vou ter que fazer o seguinte, vou ter que diminuir o zoom aqui. Não, aumentar. E agora? Vamos fazer o seguinte. Não, já sei o que eu vou fazer. Pera lá. Vamos deixar aquele zoom daquele tamanho, que eu quero que fique bem legível, né? Eu vou apagar essas outras aqui, que eu fiz anteriormente, né? Tá? E vou fazer novas aqui. Então, vamos lá. Esse aplicativo não é tão fácil de usar, mas é viável, né? Dá para ajudar. Como teria sido a solidão de Olorum antes da criação do mundo? Espera lá que aqui não vai dar certo. Vai ter que ficar pequenininho a leitura para vocês, gente. Infelizmente tem que ficar bem pequenucho, mas talvez seja visível, né? Como teria sido a solidão de Olorum antes, ó, da criação do mundo, tá? Porque antes do início dos tempos, olha só que coisa interessante isso aqui, né? Antes do início dos tempos,
Tá? Olorum, o ser supremo, olha isso aqui, ó. Isso aqui já é uma coisa interessante, né? Para eles, esse aqui é o ser supremo, né? Talvez, comparando com a mitologia grega, fosse uma divindade primordial, né? Como o caos, mas só que não tinha a mesma, como eu posso dizer, não tinha o mesmo ímpeto negativo do caos, né? Então aí é uma dificuldade, né? Ele era ele era talvez não tinha o mesmo a mesma tendência destruidora, né? Porque caos, a própria palavra já diz, né? Uma divindade caótica, né? Ah, então ele fala aqui, ó, já habitava a eternidade, né? Você veja que tudo isso tem informações curiosas, né? Habitava a eternidade, ou seja, um tempo que nunca acaba, né? Ele vivia só e tudo à sua volta era igual. Olha que coisa interessante isso aqui, né? Tudo era igual, né? Sem diversidade e sem movimento, tá? Então, não havia diferenciação, né, nesse período aqui da existência, digamos assim, né? Era um tempo em que o Olorum vivia, né, parecido com o que a protagonista está se sentindo, né? Um tempo do nada, por assim dizer, né? O Olorum acabou se cansando de tanto nada, de tanta mesmice, e decidiu fazer um mundo. Olha que coisa bacana, né? Decidiu fazer um mundo. Tá aqui, né? Decidiu criar um mundo. Então ele estava num não mundo, numa espécie de ambiente onde não tinha mundo, né? Onde seu olhar pudesse pousar a cada instante numa coisa diferente. Percebe que legal? Quer dizer, eu acho bacana isso, porque ele quer uma diversidade, né? Queria que tudo se movesse, olha aqui, ó, se transformasse, né? Queria que tudo ficasse se movimentando e se transformando, né? De certa forma, quando você movimenta algo, quando algo se move, esse algo se transforma, né? Sai de um lugar, ele tá, é a mesma coisa, mas ele vai, pelo menos, estar numa posição diferente. Então, alguma coisa nele muda, né? Quando ele se move. O Lorum, né? O Deus Supremo, queria que tudo se movimentasse, né? Tá? Imaginou um mundo em que até mesmo a repetição daria origem a novidades. Ó, isso aqui é bem legal. Isso aqui está na instrução da atividade, né? Imaginou um mundo em que até mesmo a repetição, tá? Então vamos dizer assim, uma coisa que se repete. Olha, lembrando do Nietzsche lá, né? Uma coisa que se repete, você pensa assim, tá se repetindo igual, mas nessa visão aqui do Lorum, até mesmo a transformação, a repetição daria origem a novidades, né? Tá? Opa, quando eu movo aqui, eu acabo tirando do lugar as marcações, né? Vamos lá, então. Na página, na página seguinte, que no texto é a página 15, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Olorum criou os orixás. Olha só, primeira coisa que já daria para vocês pesquisarem, né? Orixás são como se fossem deuses, tá? Parecidos com, na mitologia grega, correspondente aos deuses que nasceram lá de Gaia, né? Gaia nasceu de Caos, né? E depois ela deu a luz ao Urano, que é o céu, e depois
dos dois acaba surgindo novos deuses, né? Aqui você tem Olorum, que é o ser supremo, né? Ele cria orixás, né? Que são outros deuses, tá? E atribuía a cada um deles um de seus poderes, né? Cada um desses orixás recebia determinados poderes, tá? Para que juntos governassem o mundo em seu nome. Antes de mais nada, foi preciso criar a terra e o firmamento, e o que neles deveria existir. Tá? Então, olha só. Né? O Lorum criou os orixás e criou a terra e o firmamento. Firmamento, essa palavra, se vocês derem uma pesquisadinha, descobrirão que firmamento é o céu. Tá? Essa palavrinha aqui é. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Nossa, ficou difícil, né? Céu. Nossa, ficou horrível. Né? Mas é porque esse mouse aqui não me ajuda muito, tá? Mas é isso, né? Firmamento é o céu, tá? E o que neles deveria existir, tá? Então, olha só. Primeiro orixá é esse Oxalá. Engraçado, né? Essa expressão, a gente até usa às vezes essa expressão nas nossas conversas, né? Dei uma pesquisadinha para vocês descobrirem o significado disso, tá? Mas aqui na mitologia africana, Oxalá, o filho mais velho, né, de Olorum, que é o ser supremo, né, recebeu esse encargo, tá? Qual encargo? Né? Ele acabou de falar ali. O primeiro encargo, né? Antes de mais nada, o primeiro encargo é criar, né? Era criar a terra e o firmamento, tá? Então, o Lorum, ele cria os orixás e aí um desses orixás, que é Oxalá, né? Ele recebe a missão, o encargo, tá? De criar a terra e o céu, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir agora o zoom aqui. Opa, aumentei, desculpe. Agora complicou. Diminuir. Né? Então, o Lorum entregou-lhe o saco da criação. Um barulho de vento aqui. Que continha toda a matéria necessária para a produção pretendida e disse: vá e crie. Quero ver o que eu fiz aqui, gente. Baguncei tudo, né? Deixa eu voltar aqui. Né? Continha toda a matéria necessária para a produção pretendida e disse: vá e crie. Né? O Lorum dá essa ordem, né, para Oxalá. Tá? Acho até que eu tenho uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui. Onde é que está? Aqui. Né, uma imagem que eu encontrei na internet, tá? Eu achei uma imagem bacana. Vejam ali, ó, né? Oxalá, tá? Com o saco da criação. O Lorum criou esse ser, né? E deu a ele o saco da criação e ele vai criar o mundo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço agora. Tem que mostrar o restante da imagem aqui. Poxa vida, e agora? O que eu fiz? Ajustar. Ele bagunça tudo, né? Não faz mal. Antes de partir, o Lorum recomendou: nada mais será
como foi até agora. Vou apagar isso aqui tudo, daí, né? Mas já fica gravado ali. Essa aula era para ser dinâmica, mas eu estou vendo que com a minha dificuldade de utilização desse aplicativo aqui, ela acabará se tornando ainda mais lenta, né? Mas não faz mal, gente. Vamos com bastante calma que depois vocês podem pular, né, na gravação, vocês podem ver o que interessa a vocês, tá? Mas isso aqui, então, eu já tenho algumas coisas que eu tenho que eu poderia anotar, né, gente? Tá? Poderia começar a pensar num texto já explicando o que eu vi até agora, né? Bom, eu poderia dizer assim, a história, né? História começa com a personagem, a Detutu, imaginando ou sentindo-se solitária, né? Sentindo-se solitária, e assim imaginando como Olorum. Opa, tá difícil para eu digitar aqui. O Ser Supremo, tá escrito em maiúsculo lá, né? Teria também se sentido antes da criação do mundo, né? Então a personagem começa pensando dessa maneira, né? Que mais que eu poderia dizer aqui, né? Que a gente pensou. Ela estava se sentindo no meio do nada, né? A Detutu, né? Estava completamente só e sem ninguém. Né? Mais um pouquinho, mais para frente a gente vai entender onde que ela estava, né? Ninguém com quem falar, sem nada para fazer, né? Eu já posso até antecipar para vocês que essa personagem está num navio negreiro, né? Ela está num navio negreiro, sendo transportada, né? Ela foi capturada e escravizada, né? Na África. Estava sendo trazida para o Brasil, né? Então ela começou a pensar como que o Olorum se sentia, né? E então ela imaginando o Olorum, ele se cansou, né? O Olorum cansou-se da mesmice, tá? Vamos dizer assim, e resolveu criar algo, né? Cansou-se da mesmice, cansou-se do nada. Opa. Cansou-se do nada, onde ele estava, né? E resolveu criar algo, né? Tá? Então, aí primeiro ele cria os orixás. E criou, né, os orixás. Certo? Vejam, vou anotando, né? Em seguida, ele percebe que era necessário, né? Ele percebe que criar, era necessário criar. Vejo que escrever um texto é um negócio trabalhoso, mesmo no computador. É que eu só utilizo 3 dedinhos para digitar, né? Aí fica mais difícil. Era necessário criar a terra e o céu. Tá? No texto, essa palavra céu está como firmamento, né? A gente sabe que isso é uma palavra utilizada, né, para sinônimo de céu, tá? Ele percebe que era necessário fazer isso, né? Tá? Então, opa. Então ele percebe essa necessidade, né? E ele cria Oxalá, tá? O filho mais velho, como se fosse talvez assim o primeiro Deus que ele criou, né? O primeiro orixá
que Olorum cria, né? Para quem ele entrega o saco da criação, né? Esse saco continha toda a matéria necessária para a produção pretendida, né? E ele diz: vá e crie, né? Vá e crie, ou seja, puxa vida, tá meio diminuído aqui agora. Esse aplicativo realmente é complicadinho de usar, mas nós vamos dar um jeito, né? Tá? Então ele diz: vá e crie, tá? Com esse saco da criação, né? Que o Lorum passa para ele. Isso eu posso anotar, né? Ele então tinha seu filho mais velho, né? Era necessário, e então atribuiu a Oxalá. Essa palavra vocês podem pesquisar na internet e ver o significado, tá? A missão. E através do saco da criação, ele deveria criar o mundo. Né? Veja que tá. Estou fazendo as anotações todas ali, né? A partir desse texto, né? Antes de partir, o Lorum recomendou. Aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Nada será como foi até agora. Ou seja, tudo vai mudar. O mundo começará a existir. Lembre-se de que Exu, o mais novo de seus irmãos, recebeu de mim o poder da transformação. Tá? Sem esse poder, nada se faz. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Né? Sem esse poder, nada se faz. Tá? Não se cria e não se destrói. Não se faz crescer ou definhar, nem mesmo o mais insignificante dos seres. Faça uma oferenda a Exu. Você sabe do que ele gosta e ele o ajudará na transformação do mundo. Então, o Lorum previne, né, Oxalá, nada, nada será como antes. Tudo irá se transformar. Né? E quem tem o poder da transformação? Tá? Exu, tá? O filho mais novo de Olorum, né? E é o orixá. O orixá Exu, vou colocar como maiúsculas aqui, né, para ter bem essa diferenciação. Escrevendo corretamente? Tô, né? Aqui tá dando que eu tô errando, mas não sei porquê. Os deuses, os orixás eu vou escrever com letra maiúscula, então, né? O Lorum, né? O Lorum que é o mais importante, pelo que eu compreendi da mitologia indígena, né? Então, vejam só. E a orixá Exu, o filho, o irmão mais novo, né? O irmão mais novo de Oxalá, e recebeu de Olorum o poder da transformação. Então, Olorum recomenda Oxalá faça uma oferenda para ele, né? E assim
terá como parceiro, né? Parceiro. Talvez ele até esteja dizendo que não é bom irritar, né? O Exu, que é o deus da transformação, né? E então, fazendo-lhe uma oferenda, ele teria mais chances de receber ajuda, ao invés de ter alguma dificuldade, né? Oxalá despediu-se e seguiu estrada afora, levando o saco da criação nas costas, né? Aquela imagem que eu mostrei ali. Tá? O fardo era pesado, a viagem longa e cansativa. Ele vai criar um mundo, né? Então, evidentemente, isso é uma árdua, né, viagem, né? Ao passar sobre uma árvore de galhos longos e roliços, cortou uma vara e improvisou um cajado para nele se apoiar ao longo de sua jornada. Né? Criou uma espécie de bengala, né? Também para ele utilizar. Né? Ele criaria o mundo, criaria o sol, criaria as estrelas, criaria a terra e a lua. Povoaria a terra de mares e serras e rios e planícies e planaltos e cachoeiras. Depois, cobriria as superfícies de terra firme com plantas de todos os tipos e tamanhos. Criaria os animais, né? Em seguida criaria os animais. A cada pensamento que surgia na mente fértil de Oxalá, a matéria da criação se agitava. A matéria da criação a matéria se agitava no saco da criação, que parecia ter ganhado um pulsar lento, mas regular, e ficava cada vez mais pesado. A vida já se manifestava no saco da criação. Veja que aqui, vamos só voltar um pouquinho, né? Então ele está falando da jornada de Oxalá, né? Está falando dessa jornada, né? De como seria, né? Ele faz uma bengala, né? E ele vai criar, né? Todas essas coisas, né? Oxalá, Oxalá parte na sua jornada criando todas as coisas dentro do chamado saco da criação. Né? E é aquela imagem ali, né? Uma espécie de uma bagagem, uma sacola, né? Onde ele, dentro da mitologia, ele carregaria todas essas coisas, né? Então, nessa sequência, ele vai criar o Sol, as estrelas, a Terra, a Lua. Vamos até anotar, né? Cria o Sol. Opa! As estrelas, a Terra e a Lua. E a Terra, ele vai cobrir a Terra de mares, serras, rios e planícies e planaltos e cachoeiras. Né? Então, vamos dizer assim, e cria as águas na Terra. Né? Cria os animais. Né? A cada pensamento que surgia na mente fértil de Oxalá, a matéria se agitava no saco da criação. Isso aqui é muito interessante, né? Ó, o pensamento de Oxalá está criando a matéria dentro do saco da criação, né? É uma coisa bem mítica, bem mitológica, bem, vamos dizer assim, fantasiosa, né?
tá? Mas é uma crença para os que viviam, né, nesse momento histórico da humanidade, né? É uma crença deles nessas espécies de situações, né, que eles vivenciavam, né? Deixa eu ver aqui. É, era uma espécie de. Então isso aqui é interessante, né? Deus animais. O pensamento de Oxalá criava e ampliava, né, a matéria dentro do saco da criação. Isso é muito engraçada, né? Mas não tem outra conotação se não essa, uma sacola, né? Tá? E ficava cada vez mais pesado, né? E foi ficando, né, cada vez mais pesado. Uma, uma forma de a gente ir analisando o texto aqui, né, e fazendo nossas anotações, né? A de Tutu seguia Oxalá. Aqui nós temos já uma parte que vejam só, digamos assim, é como se fosse falar aqui de uma de um sonho, né? Tá? Já nos dá a entender de certa forma que ela está imaginando essa situação, né? Ela tá pensando como teria sido, né? Lá desde o começo. Vocês lembram no começo do livro? Ela está imaginando, né? Como teria sido a solidão de Olorum e ela daí vai imaginando dentro daquilo que seria a criação do mundo, né? É como, digamos assim, se um cristão fosse sequestrado, né? E colocado num navio negreiro como aqueles, né? E ele na solidão começa a imaginar a Bíblia como foi a criação, né? Lá o Gênesis, né? Então Deus criou o mundo, depois criou, né, tal coisa, foi criando tal. Em 7 dias Deus tinha terminado de criar o universo, né? Vamos dizer assim, esse personagem também estaria imaginando. Aqui, ó, vocês podem ver que ela retoma, né? A de Tutu aqui, ó, né? Seguia Oxalá cuidando para não ser vista, tá? É como se ela estivesse participando ali, como se ela tivesse sido transportada, né? Então nós podemos até mencionar isso, né? Está numa espécie de sonho, né? Vamos dizer assim, tá? Talvez isso é parte do livro, então, do Reginaldo Prandi, né? Uma espécie de sonho onde ela vê, né, os orixás criando e agindo, e ela mesma não quer ser vista, ou tenta esconder-se, né? É uma coisa bem engraçada isso aqui, né? Porque é um personagem que tá. É que se vocês pensassem, até existem filmes, histórias que mostram um personagem que ficou invisível, né? E uh, ele vai nessa invisibilidade, ele vai, como que eu posso dizer, vendo coisas, né? E tentando não ser visto, né? E ela diz assim, olha só, ela já conhecia a história, né? Que a avó lhe contara, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Muitas vezes, e queria comprovar com os próprios olhos se era mesmo verdadeira, tá? A de Tutu já conhecia a história, né? Que lhe fora contada pela avó, tá? Fora ali, né? Vamos escrever assim, lhe fora mesmo, tá? Contada
pela avó, né? As mitologias africanas têm a tradição da oralidade, né? Da oralidade, que é a transmissão, das histórias, né? Contadas. A cultura, tá? Podemos dizer assim, né? A cultura contada e até cantada, né? Eles não escrevem, não tem um livro para eles registrar, né? As suas histórias. Eles vão contando, né? O avô conta para o filho, que por sua vez vai contar para o neto, né? E assim vai, né? Eles têm essa cultura, né? Então aí ela não quer ser notada, né? Mas ela quer confirmar se a história se era assim mesmo, se era mesmo verdadeira, né? Ela tá ali, ela vai com aquela atitude, né? De longe, Exu também acompanhava Oxalá, né? Exu também acompanhava. Na esperança de ser chamado, tá? Né? Na esperança de ser chamado para dar a sua contribuição à grande obra. Ao contrário de Adetutu, Exu fazia questão de se mostrar. Esse Exu é o caçula, né? Ele é bem espalhafatoso, né? Vamos dizer assim. É uma divindade bem espalhafatosa. Acho até que existem informações sobre isso na própria religiosidade afro-brasileira, né? Acho que é na Umbanda, tem algumas coisas assim que poderiam nos ajudar a entender essa personalidade maluca, né? Por assim dizer, de Exu, né? Eu não sou um conhecedor dessa área, eu estou aprendendo com vocês, mas a história afro-brasileira, ela é obrigatória pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Passou a ser obrigatória, se não me engano, 2010. Está na lei, né? Que nós temos que estudar também. Nas várias disciplinas tem que dar alguma aula sobre a história africana, né? Afro-brasileira, tá? E eu acho importante mesmo esse pensamento, porque nós, no Brasil, nós não somos brancos, né, na maioria. A maioria da população é descendente de negros. E temos que aprender a olhar para a nossa história, para o nosso passado, sem racismo e com orgulho, né, na nossa formação, ela é tripla. Ela vem da Europa, português, né, vem da África, o negro africano, e tem também o índio. Então, são esses três pilares da nossa formação, né? Da formação do Brasil. Portugal, África e a cultura indígena. Essa mistura gera o brasileiro. O brasileiro tem que ter respeito por isso, né? Por sua história e por sua cultura. Mas voltando aqui, né? Exu, ao contrário de Adetutu, que fazia questão de se mostrar, né? Queria aparecer, queria participar. A Detutu estava só querendo se esconder, observar. E Exu estava querendo participar. Mas Oxalá, né, tá meio barulhento hoje aqui, né? Mas vai dar certo. Exu queria participar, né? Mas Oxalá estava preocupado em elaborar em sua própria cabeça o projeto do mundo. E estava concentrado nisso, né? Tá? Exu queria participar, né? E queria se mostrar. Mas Oxalá estava concentrado, tá, em criar o projeto do mundo no seu pensamento. Eu vejo que ainda é o pensamento de Oxalá que vai criando tudo dentro do saco da criação, né? E Oxalá está ali querendo aparecer de alguma maneira, né? Mas não tá dando muito certo, né? A cada passo que avançava na viagem da criação, Oxalá ia se convencendo de que não devia
nada ao irmão caçula. Opa, aqui a gente já vai começar a ter talvez algum tipo de conflito, né? Vocês observarem, né? Já poderemos talvez pensar aqui nessa situação meio conflituosa, né? O Oxalá vai andando e acreditando que não deve nada, né, a Exu. Né? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Ajustar. Né? Diminuir um pouquinho. Agora diminui demais. Né? Esse programa aqui não é tão bom quanto eu imaginava, gente. Mas dá para usar. Né? Dá para usar. Oxalá estava se convencendo de que não devia nada ao irmão. Ele criaria o mundo. Essa era a sua missão. Tinha o poder para isso. Só ver até onde vai esse parágrafo. Tá. Tinha o poder para isso. Ele seria grande, pensava. Seria o maior dos orixás e sua obra inigualável. Não tinha por que se preocupar com o Exu. Talvez devesse lhe fazer um agradinho, lhe dar uns inhames assados e meia cabaça de aguardente, de que o irmãozinho tanto gostava. Mas se ele, Oxalá, estava destinado a ser o grande orixá, né? Por que razão, deveria se preocupar em fazer oferendas ao irmão para que ele o ajudasse? Ele se perguntava, né? Faria tudo sozinho. Tinha o saco da criação. Em breve seria aclamado por todos. O mundo seria agradecido, lhe renderia as devidas homenagens. Oxalá, aliás, Oxalá significa exatamente isso aqui. Tá? Significa o grande orixá. Né? A palavra Oxalá. Né? E nessa, vamos dizer assim, então, e nessa caminhada, Oxalá, cujo nome significa justamente, tá? Cujo nome significa justamente o grande orixá, pensou em ter todos os méritos, né, da criação do mundo e dar apenas alguns pequenos agrados ao seu irmão, Exu, né, que é esse caçula agitado, né? Coisas como aguardente, né, e etc. Até inclusive vocês podem pensar aqui nas próprias oferendas, né, que as pessoas que praticam a religiosidade afro-brasileira fazem, né? Às vezes existem aquelas oferendas que são deixadas assim em alguns lugares, né? Eu já vi isso nas praias, acho que eu já vi algumas vezes, né? A pessoa na sua fé, né, naquele Deus, ela deixa uma oferenda, né? Aqui vocês podem ver que Exu era um que gostava dessas coisas, né? Mas Oxalá parece que não está dando muita bola para ele, né? Tá querendo tomar para si, né, os méritos, né, da, da criação do mundo, né? Exclusivamente para si. Bom, vamos continuar aqui. Assim pensando, Oxalá esqueceu Exu completamente. Não se lembrou de que sem o controle sobre o movimento, poder que pertencia a Exu, nenhuma empreitada poderia dar certo. Nem uma coisinha qualquer. Imagine a criação do mundo. Mas Oxalá era Oxalá. Já se imaginava o Criador, né? Então, ó, o controle sobre o movimento pertencia a Exu, né? O poder da transformação e, portanto, do movimento.
né? E, sem o controle sobre o movimento, não tem como nada dar certo, né? Não tem como dar certo nenhuma coisinha qualquer, muito menos o mundo, tá? Desgostoso com o descaso do irmão, Exu tratou de lembrá-lo de que sem sua participação, nada de concreto resultaria da imaginação, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui. Oxalá não percebeu, sem o controle do movimento, nada daria certo. E esse poder pertencia a Exu. Olha que coisa curiosa, né? Então, Exu tinha o poder da transformação, vocês se lembram lá, né? E tinha o poder do movimento. Foi dado a ele esse poder pelo Deus Supremo, que é Olorum, né? Então, olha só, nada de concreto resultaria da imaginação, né? Nada de concreto ou nada daquilo que Oxalá imaginasse, se tornaria real, tá? Vamos dizer assim, se tornaria concreto, né? Vamos falar concreto, né? Ou real, o real, tá? Pode ser, né? Bom, naquele tempo, Oxalá ainda não tinha esse nome, que na língua dos orixás quer dizer o grande orixá. Então ele tinha outro nome naquele tempo, né? Ó, ele era chamado de Obatalá, que significa Senhor do Pano Branco, tá? Nome que ganhara por causa de seu gosto por tudo que era branco e imaculado, a começar de suas vestes. Aqui já dá para vocês preverem, né, alguma coisa, né? Eu vou parar de escrever em maiúsculo aqui que está me dificultando a escrita. Vou escrever só a inicial, tá? Oxalá ainda não tinha esse nome. Ainda não tinha esse nome, né? Que significa o grande orixá. Ele era chamado, como é que era o nome? Deixa eu voltar aqui para pegar. Ele era chamado Obatalá. Nome bem curioso, né? Ele era chamado Obatalá. Significa o grande senhor do pano branco, né? Por seu apreço pelas vestes limpas e alvas, tá? Então, ele tinha um pouco essa coisa, né, de gostar da de usar suas roupas bastante brancas, né, e límpidas e tal, né? Essa história que vai acontecer agora me lembra quando eu era criança, quando eu era estudante do ensino primário, das primeiras séries lá, né? Eu sempre me preocupava em ir para a aula com uma camisa bem branquinha, bem limpinha, né? Falava para minha mãe lavar bem a minha camisa e tal, e passar e tudo, né? E um dia eu briguei com meu irmão, porque eu nem sei exatamente por que a gente brigou, e o meu irmão ele jogou um pedaço de terra na minha camisa, porque ele sabia que eu gostava de ir com a camisa bem limpa, né? E que eu teria vergonha de ir para aula com a camisa suja. Então imaginem vocês que coisa, né? Meu irmão tem um pouco esse ímpeto do Exu, né? Que é o que vai acontecer aqui, né? Ó, para mostrar ao Oxalá que ele não era tão autossuficiente e poderoso como imaginava, Exu lhe preparou 3 incidentes.
Primeiro, fez Oxalá cair e sujar as vestes na lama da estrada. Oxalá não suportava. Deixa eu pegar aqui. Opa. Oxalá não suportava. Puxa vida, mas que dificuldade, hein? Calma lá. A sujeira, né? Oxalá não suportava a sujeira. Acho que esse aqui tá pequenininho. E é por isso que tá dando problema. Ah, entendi. Também eu não sei usar esse aplicativo, tá, gente? Primeira vez que eu tô usando ele. Então essa aula tá ficando bem mais lenta do que eu pretendia que ela ficasse, tá? Mas dá pra gente ir levando, né? Vamos aqui. Oxalá não suportava a sujeira e teve que voltar para casa para se trocar. Perdeu um tempão, né? Então vamos lá. Exu preparou 3 armadilhas para Oxalá, que ainda era, né? Oxalá, que ainda era, como é o nome? O Batalá, né? Primeiro, fez com que ele caísse na lama. Caísse na lama. E assim teve que voltar para casa se trocar. Teve que voltar para casa se trocar, né? Perdeu um tempão. A Detutu, olha só, aqui a nossa personagem ela tá observando isso, né? Ela tá olhando, né? Lamentou a sorte de Oxalá, né? E quis avisá-lo para tomar cuidado com as vasilhas cheias de azeite de dendê que encontraria pela frente. Mas ficou em dúvida se ele lhe daria ouvidos. Concluiu que era melhor ficar quieta. Mais adiante, Oxalá tropeçou numa cabaça de azeite de dendê e de novo sua roupa teve que ser substituída, né? A segunda, Exu fez tropeçar em latas de azeite de dendê, né? Latas de azeite. A Detutu quase quis avisá-lo da armadilha, né? Mas decidiu ficar quieta, só observando, né? A Detutu se mantinha escondida atrás. Aqui, puxa vida, esse aplicativo não é mesmo o melhor para fazer isso, né, gente? Mas é o que nós temos, né? A Detutu se mantinha escondida atrás do tronco de uma árvore. Depois, e Exu assistia, né? Olha só, isso aqui é curioso, né? Exu ficava vendo, ele fazia essas armadilhas e ficava se divertindo, tá? Se divertia, né? Esse capeta, por assim dizer, né? A Detutu se mantinha escondida atrás do tronco de uma árvore. Depois de algum tempo, saiu do esconderijo, convencida de que os orixás não se perturbariam com sua presença. Foi quando teve a impressão de que Exu havia piscado para ela, um sinal de cumplicidade. A Detutu ficou com pena de Oxalá, imaginando as armadilhas que Exu ainda ia preparar para ele. Devia intervir, avisar Oxalá? Ela se perguntava. Desistiu. Sabia que de nada. Ah, aqui uma imagem bem bonita, pera lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quer dizer, eu acho essa imagem bem bonita, né? Não sei se vocês vão achar.
É um desenho que está no PDF lá, né? Ah, meu Deus, aí fica bem difícil de lidar com isso aqui, né? Mas acho que é isso mesmo. Opa. Ó, parece que é. Ah, é a imagem. Ó, aqui nós temos Exu, né? Exu aqui, né? Meu Deus, que letra horrível. Ah, bom, que seja, né? E aqui nós temos Oxalá. Caramba, é muito difícil de escrever com isso aqui, gente. Muito difícil. Eu não consigo. Ah, meu Deus. Que seja, tá? Ó, Oxalá se divertindo, Exu se divertindo com a armadilha que ele fez com as cabaças de azeite pro Oxalá tropeçar, né? Vamos lá. E aí, vamos anotar aqui, né? A Detutu saiu de trás da árvore e resolveu se mostrar, né? A árvore e resolveu se mostrar. Teve a impressão de que Exu piscou para ela, né? Exu piscou para ela, sinal de cumplicidade. Né? Ela queria avisar, ela queria avisar Oxalá, mas acabou desistindo. Né? É uma cena, essa aqui é uma cena bem curiosa, né, gente? Porque assim, é como se você estivesse sonhando, tá? Ou vamos pensar assim, vamos dizer que você tivesse o poder da invisibilidade. Você está vendo uma certa situação e de repente uma pessoa daquela situação parece que vê você, né? Essa é a situação aqui. Parece que Exu, né, teria visto ela nessa história, né? Mas ela acabou não avisando Oxalá, né? Oxalá era famoso pela teimosia, né? Então ela acha que não iria adiantar. E a história da criação, afinal, era desse jeito mesmo. Na terceira vez foi com carvão que Oxalá se sujou. E lá foi ele de novo se trocar. Que perda de tempo. Mesmo assim, Oxalá não lembrou de pedir auxílio a Exu. Não lhe deu nada de presente, não fez nenhuma oferenda. Tá? Então, aqui eu posso anotar, né? Oxalá ainda teve um terceiro acidente com carvão. Com carvão, né? E novamente precisou se trocar. Pura perda de tempo. Mas não se lembrava, né? Não se lembrava de fazer uma oferenda para seu irmão, o que estava dificultando sua vida, né? Para seu irmão caçula. Né? E agora vai entrar em cena um outro personagem, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Ok. O Dudua, outro irmão de Oxalá, acompanhava tudo com muito interesse e certa dose de inveja. Resolveu tirar proveito da situação. Né? Ele estava observando aquelas trapalhadas todas, né? E, e ele então ficou com um pouco de inveja e resolveu tirar proveito da situação. Uma vez que o desastrado irmão se mostrava incapaz de cumprir logo sua tarefa, por que não tomar para si a incumbência? Afinal, o mundo não podia ficar esperando Oxalá mudar de roupa indefinidamente.
o Dudu começou a sonhar que bem poderia ser ele o criador, cada vez mais convencido da incapacidade de Oxalá. O Dudu foi se aconselhar com seu irmão Ifá, né, outro orixá, ó, um adivinho, né? Esse Ifá era um adivinho que sabia tudo sobre o presente, o passado e o futuro. Isso aqui é uma coisa muito curiosa, né? Adivinho é uma palavra que vem assim, vem de uma outra palavra que é artes divinatórias, tá? Por assim dizer, né? Adivinho, tá? É igual a artes divinatórias, né? Ou seja, artes divinas. Adivinhar é como se fosse profetizar, né? Se fosse profetizar, tá? Bom, isso aqui eu vou deixar entre parênteses aqui mais para frente, tá? Só vou dizer o seguinte, né? E nisso o Dudua achou que, dado que seu irmão Oxalá estava todo atrapalhado, ficou com, ficou com, achou, ficou com inveja, né? Achou que poderia ser ele o criador do mundo. Criador do mundo. Para isso, foi buscar conselhos de Ifá, né? Um adivinho que sabia tudo sobre o passado, o presente e o futuro, né? Tudo sobre o passado, o presente. Opa, eu escrevi diferente de para lá, mas é justamente isso, é bom ir mudando as coisas, tá? A ideia é que vocês sempre modifiquem os textos, tá? Nunca façam um texto copiado igual, né? Isso aqui é um exercício muito importante, tá? Vamos lá, falta pouco, faltam só mais 4 folhas aqui. Vamos tentar fazer isso aqui acontecer, né? Aumentar o zoom. A Detutu seguiu, né? Queria ver como o oráculo funcionava, tá? O oráculo, né? É um templo, um centro de. Pode ser um templo, pode ser um ritual, qualquer coisa que sirva para adivinhação, né? Para realização das artes divinas, profetização e tal, né? Mais para frente, quando nós começarmos a falar da filosofia do Platão, nós iremos ver um pouco essa palavra aí, oráculo, né, que vai aparecer na defesa de Sócrates, o oráculo de Delfos, tá? Que era um local onde os gregos iam lá, né, que o Delfos era uma cidade perto de Atenas, e o oráculo era dedicado a Apolo, o deus da sabedoria. Então, quando você queria saber algo, né, você ia lá, os gregos, né, eles iam até lá, dedicavam uma oferenda a esse deus, e assim eles conseguiam obter, né, o resultado, né? O Deus dizia, dava uma informação para eles, tá? Então, Ifá jogou seus búzios, seus 16 búzios mágicos no chão, estudou o desenho que eles formaram e disse ao Dudua que suas pretensões poderiam se concretizar. Antes de mais nada, deveria oferecer a Exu uma porção de inhames, uma cabaça de aguardente, uma de azeite de dendê e outra de água fresca, além de 16 punhados de búzios. Nossa, bastante coisa, né?
Ah, e uma boa porção de pimenta da costa. Tá? Ao se dirigir, ao se dirigir para o lugar onde o mundo ia ser criado, deveria levar uma galinha de 5 dedos em cada pé, um camaleão e 41 correntes de ferro, que alguns dizem ter sido em número de 400.001. Mas antes tinha que se apropriar do saco da criação, evidentemente. É claro que todas as coisas até aqui mencionadas existiam apenas na mente dos deuses, pois o mundo de verdade, tal como o conhecemos, e tudo que há nele ainda não fora criado. Isso aqui é uma observação bem interessante, né, gente? Tá? Vale a pena depois nós voltarmos para isso aqui. Eu vou voltar, né? Mas eu quero só dar continuidade à história que eu estou contando aqui, né? Então, Ifá joga seus búzios mágicos, tá? E lê que o Dudua pode sim tomar o lugar de Oxalá, mas deve antes fazer uma série de oferendas, tá? Não precisa copiar, tá? Todas as oferendas, não precisa copiar especificamente cada um, tá? Como cachaça, inhame e correntes, etc. Tá? Etc. E, principalmente, deve roubar o saco, o famoso saco da criação, seu irmão Xalá. Vamos lá. Subir aqui um pouquinho. Tá bem lenta essa aula, né, gente? Mas fazer o quê? Vai ser assim mesmo, né? Esse aplicativo não me ajudou como eu esperava que fosse me ajudar. Tá. Ó, aqui vem essa observação, né? É claro que todas essas coisas aconteciam ainda apenas na mente dos deuses. E lembrando que todas essas coisas estavam, vamos dizer assim, embrionárias na mente dos deuses, tá? Pois o mundo tal como conhecemos ainda não tinha sido criado. Isso é uma coisa importante. Então, isso está na mente dos deuses, tá? Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá, um em frente. Aumentar o zoom aqui. Então, um pouquinho mais. O Dudua. Ah, sim. Aqui. Peraí. Uma série de oferendas para Exu. Esqueci de colocar aqui, né? Para seu irmão Exu. Então, que o Oxalá está esquecendo, né? E esse Exu tem o poder sobre o movimento, né? Então ele tá esquecendo de Exu, e é por isso que está dando problema, né, na sua caminhada, né? O Dudu deixou o presente para Exu numa encruzilhada, de onde ele vigiava quem ia de um lugar a outro, e se pôs a caminho do lugar da criação, né? Então,
Dudu fez a oferenda, né? Fez as oferendas e estava indo para o lugar onde o mundo seria criado. Isso aqui é curioso, né? Onde o mundo seria criado. Porque se não havia um mundo lá, né? O que havia lá? O nada. É que a gente volta naquele debate que nós fizemos, né? Em sala de aula, sobre o começo da existência do universo, né? Se teve um começo, é porque antes havia outra coisa. Se havia outra coisa, então não foi o começo, foi só uma transformação, né? Então não foi um começo, foi uma passagem. Se teve um começo, é porque teve um momento em que aquilo não existia, nada daquilo existia, então havia o nada. Ora, como colocar algo no nada? Né? É mais ou menos como eu jogar algo no vazio, assim, né? Não vai ficar no ar ali, né? Não, vai ser colocado no nada. Mas se eu coloco algo ali, evidentemente, é porque já existe algo. Porque não tem como colocar algo que você não tem, né? Não existe essa possibilidade. Então, isso aqui dá uma série de reflexões. Eu sei que o que eu falei não está bem conexo, né? Não está muito bom, mas vocês conseguem pensar sobre isso porque eu já expliquei isso em sala de aula, né? Enquanto isso, Oxalá, prestes a cumprir seu destino, se arrastava sob o sol quente, levando às costas o saco da criação, que a cada passo ficava mais pesado. O calor era abrasador e uma sede tremenda lhe secava a boca. Né? Então, e Oxalá seguia, né? Vou escrever aqui. E Oxalá seguia com o saco da criação cada vez mais pesado. O saco da criação cada vez mais pesado. Né? Porque cada coisa que ele imaginava, né, ia se moldando dentro do saco. Né? Com todas as coisas existentes que ele imaginava, a terra, o céu, os rios, as planícies, os planaltos, né, iam se moldando dentro do saco. Né? Bom, e Oxalá, então, parou sob um dendezeiro com seu cajado, fez um furo no caule da palmeira. Aqui vejo que é engraçado, já tem uma palmeira, então, né? Mas claro, isso tudo no mundo dos deuses, né? Do buraco jorrou um vinho fresco e encorpado. Oxalá bebeu até matar a sede, mas a bebida lhe deu muito sono. Ali mesmo na estrada, Oxalá adormeceu embriagado. Vocês imaginem uma pessoa que está com sede, se ela vai tomar vinho para matar a sede, né? Imagina você tomar, sei lá, 1 litro de vinho. Tá, isso mal comparando, tá? Só para. É claro que talvez o tanto de vinho que um deus toma é muito maior do que um ser humano, né? Mas pensando nessa mesma lógica, né? Você não mata a sede tomando vinho, porque você vai ficar muito embriagado, né? E é perigoso. A Detutu, vendo aquela cena, só não aproveitou para tirar uma soneca porque não queria perder nada, né? Ela queria observar o que iria acontecer, né? Então, vamos escrever aqui. Oxalá seguindo um saco cada vez mais pesado, sob um sol muito quente, né? Um sol ali do mundo dos deuses, então percebo que isso parece até um pouco inconsistente, né? Mas essas inconsistências é possível de se achar em qualquer mitologia, qualquer religião tem esses problemas de
como é que uma coisa surgiu disso, como é que uma coisa surgiu daquilo, né? Adão e Eva, como é que pode eles ter sido os primeiros dois, se depois eles procriaram e então os irmãos tiveram famílias entre si, né? Tudo isso, qualquer história da religiosidade, de qualquer religião do mundo tem inconsistências, né? Aqui ele fala, Oxalá então segue sob um sol muito quente e para beber vinho. Vinho que jorrou de uma palmeira. Tudo bastante mítico, né? Palmeira. Embriagou-se e adormeceu. Né? Errei o que é uma palavrinha. Embriagou-se e adormeceu. A Detutu, que observava, né? Que observava tudo, nossa personagem, né? Nossa protagonista aqui, de certa forma, né? Também teve vontade de cochilar, né? Estava cansado. Também teve vontade de cochilar, mas não queria perder nada da história. Isso aqui me faz pensar quando eu estou assistindo os seriados, né? Às vezes eu começo a assistir uma série e eu vou assistindo, sei lá, até meia-noite, 1 hora, 1h30, já fiquei até as 3 da manhã assistindo uma série que eu gostava e, e aí eu ficava pensando, pô, eu tenho que dormir, mas eu quero assistir mais um episódio, quero assistir mais um episódio, né? E às vezes ficava até muito tarde assistindo as séries que eu gosto, Friends, Game of Thrones, Breaking Bad, Fleabag, Better Things, essas séries que a gente assiste, assim, né? Que a gente fica com essa. Às vezes fica com vontade de continuar vendo, né? E então acontece isso com essa personagem aqui, né? Então, aqui, ó, nesse momento em que o Xalá, embriagado, pegou no sono, ele acompanhava, o Dudua acompanhava os movimentos do irmão. Aproximou-se e sacudiu Oxalá. Constatando que Oxalá não acordaria tão cedo de seu sono entorpecido, o Dudua pegou o saco da criação, pôs nas costas e seguiu adiante, deixando Oxalá com seus sonhos de criador. Tá? Então, nesse momento, o Dudua se aproveita da embriaguez de Oxalá e rouba-lhe o saco da criação. Né? Ele vai querer ser o criador, ele quer ser o criador, né? Chegando ao lugar da criação, o Dudua pegou as oferendas, né? Pegou as 41 correntes de ferro que trazia, uniu uma outra para formar uma só corrente e por ela desceu até a superfície das águas. Do saco da criação, tirou um punhado de terra que atirou sobre as águas. E ali se formou uma pequena ilhota. Em seguida, soltou a galinha de pés de 5 dedos e ela se pôs a ciscar, espalhando por todos os lados a terra do montículo. Uma grande superfície sólida foi se formando sob os pés da galinha. O chão alastrou-se até onde os olhos de alguém já não podiam enxergar. Né? Então isso a gente pode descrever, né? O Dudua segue até o local, né? Até o local onde será criado o mundo, e atira nas águas. Ele desce, né? Desce com as correntes até as águas e atira e tira, né? Retira do saco um punhado de terra
e a remessa, tá? Vamos mudar a palavra sobre as águas, formando uma pequena ilha. Depois, ele solta a galinha, que era parte das oferendas, né? A galinha de 5 dedos, de pés e 5 dedos, e essa vai ciscando, espalhando a terra por uma imensidão de distância. Vou usar essa palavra assim, né? Imensidão de distância, bem grande, né? Formação da Terra, então onde se consegue ver, né? Imaginem vocês na época tribal, mitológica, né? O ser humano não tinha consciência do tamanho do planeta, né? Ele via até onde ele conseguia ver, caminhar, e ele continuava caminhando e a Terra não acabava nunca, né? Então era uma outra visão, né? Aqui, ó, maravilhada, a de Tutu se lembrava dessa bela. A de Tutu, que se lembrava bem dessa passagem, desculpe, exclamou junto com o Dudua: Ilê e fé. Olha só, uma expressão, né? A, a, de, a de Tutu começa a participar da história aqui, né? A de Tutu participa da história nesse momento, e fica maravilhada de ver a criação, tá? De ver a criação. E ela exclama, vamos colocar aqui, e, como é que é? Deixa eu voltar lá que eu não peguei. E lê e fé. E, e lê e fé. Engraçado, né? Eu já ouvi e lê Aiê, por exemplo. Tem uma música que eu gosto do Carnaval da Bahia, né? Que tem essa palavra. Acho que é uma música do. Acho que é da Daniela Mercury. E lê Aiê, o mais belo dos belos. Ai, não sei cantar. Mas tem essa palavra, né? E lê Aiê. Na língua dos Yorubás, tá? Então isso aqui já é uma coisa que a gente até poderia ter visto no começo, né? A de Tutu é uma Yorubá, né? Vamos lá. Essa palavra, vocês já estão vendo ali, né? Deixa eu aumentar aqui. Essa expressão, ilê e fé, quer dizer a terra se expande. Que, que na língua Yorubá, né? Que é uma tribo lá da África, né? Aqui, ó, pesquisar. Isso aqui você pode pesquisar, né? Em qual país que esses povos vivem, né? Significa a terra se expande, tá? A terra se expande. Lê e fé. Curioso, né? Uma expressão bem curiosa. Segundo suas tradições, a cidade de Ilê e Fé estaria localizada no lugar desse episódio da criação. Ilê e Fé, que hoje é uma cidade da Nigéria, é considerada pelos Yorubás tradicionais a origem do mundo, de onde o homem se dispersou pela terra. É a cidade sagrada dos Yorubás, o umbigo do universo, né? Então é o nome de uma cidade também, né? Tá? É um nome de uma cidade, vamos colocar aqui, é o nome de uma cidade na Nigéria, uma cidade na Nigéria, cidade sagrada, né? O umbigo do mundo. Tá? Do mundo, deixa eu ver o que mais aqui. De onde o homem se dispersou para o universo, né? Lá.
dispersou para o universo ou para o mundo aqui? Se dispersou pela Terra. Tá? Hoje em dia existem pesquisas comprovando que o ser humano nasceu na África, né? Olhem que coisa interessante, né? O primeiro ser humano que se tem notícia, ele surgiu na África. A África é, de fato, o berço da humanidade nesse sentido, tá? Vamos lá. Desejando verificar se o mundo estava suficientemente sólido, o Dudu fez descer pela corrente o camaleão que andou com segurança pela terra e voltou são e salvo às suas mãos. Com outros punhados do pó da criação, fui acrescentando ao mundo tudo o que nele deveria existir. Tá? Então ele vai criando, né? O Dudu, vamos dizer assim, o Dudu foi jogando outros punhados de terra, né, do saco da criação. Opa, aqui então terra com letra minúscula, né? Que é a terra no sentido não do planeta, tá? E assim foi criando todas as coisas que existem na Terra. Aqui, maiúscula, né? Existe no mundo, vamos colocar melhor, né? No mundo. Pronto. O mundo estava criado. Então o Dudu roubou, né? O seu irmão Oxalá, né? O Dudu daí resolve voltar para a casa do pai para lhe dar a boa nova, né? Assim o mundo estava criado, vamos colocar aqui, né? O mundo estava criado. O Dudu resolve voltar para a casa do pai, Olorum, né? Vamos já supor, né? E contar-lhe, contar a novidade. Tá? A Betutu foi transportada para o alto e de lá viu o mundo acabado de nascer. Olha só, aqui é como se no sonho dela, na imaginação dela agora, ela é transportada para o alto, né, uma montanha, sei lá, e conseguiu ver, né? Vamos dizer assim, a Betutu no seu sonho é transportada para o alto e lá consegue ver a criação do mundo, né? Ou o mundo criado, né? Tá? E aqui, de fato, como eu suspeitava, como eu já tinha lido, mas eu não tinha certeza, ela é uma personagem, ela é uma mulher, né? Uma menina, né? Avistou de longe uma terra verdejante, cortada por rios azuis, que seu coração dizia ser o lugar onde no futuro ficaria seu país. Viu o lugar onde um dia seus ancestrais. Deixa eu aumentar aqui. Viu o lugar onde um dia seus ancestrais fundariam a aldeia em que ela nasceria. Ali ela seria criada, casaria e teria filhos. Naquele lugar seria feliz, até o dia em que os caçadores de escravos mudariam sua vida por completo. Tá? É. E ela viu o lugar onde seus ancestrais fundariam a sua aldeia, fundariam a aldeia de seus pais, né? De seus pais.
onde ela se casaria, teria filhos, seria feliz até ser capturada por caçadores de escravos. Vejam aqui, ó, aqui nós, né, estamos falando já de um aspecto do mundo real, né? Aspecto do mundo real, isso aqui, né? De fato, não é, digamos assim, a mitologia, né? É uma dura realidade dos povos africanos capturados, né? Lá do alto, ela achou tudo tão bonito que não se conteve e aplaudiu a criação. Exu, que lhe fazia companhia, se sentiu lisonjeado pelo aplauso, que julgou ser dirigido exclusivamente a ele. Exu é muito convencido, né? É muito narcisista. Em retribuição, Exu deu a Adetutu um saquinho de pano com a boca amarrada por um cordão de palha da costa. É para guardar segredos, ele disse. Ela agradeceu e pendurou a sacolinha no pescoço. Né? Então aqui voltamos ao sonho, né? No seu sonho, ela aplaudiu a criação tão bonita que achou. E Exu achou que o aplauso era exclusivamente para ele. Era exclusivamente para ele. Assim, retribuiu um saquinho para, como enfatizar, guardar segredos. Vejam só, né? E nós teríamos, então, esse finalzinho, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Não. Aqui seria o finalzinho dessa parte do texto, né? Ah, não, peraí. Eu estava na página. Onde é que eu estava? Me perdi. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, eu estava aqui mesmo. Desculpem, gente. Então, olha só. É para guardar segredos, ele disse. Né? Vamos lá. Ela agradeceu e pendurou a sacolinha no pescoço. Talvez sejam alguns dos adereços, né, que eles utilizem, né? No chão do navio, a Detutu se virou. Dormia agora. Isso aqui revela, né, onde a personagem tá, né? Revela onde que ela tá, né? Tá? Ela tá num navio negreiro, naquelas condições de vida deploráveis que os portugueses fizeram, né? Tratando os seres humanos, não vou nem dizer como animais, porque a gente deve também respeitar os animais, mas de formas cruéis, né? E absurdamente violentas, né? Tá? Então podemos finalizar assim, dentro do navio, nesse momento, a Detutu adormeceu feliz. Tá? Vamos dizer assim, né? Adormeceu feliz. Isso aqui me faz lembrar até mesmo uma passagem da filosofia de um filósofo francês chamado René Descartes. Né? Ele fala que o prisioneiro está preso e às vezes ele sonha que está livre e ele não quer acordar. Entende o que eu quero dizer? Porque você está ali, preso numa cela, vamos dizer, uma solitária, e você sonha com a liberdade. Né?
nesse mundo do sonho, você não quer sair dele para o duro mundo real onde você é um prisioneiro. Talvez, de certa forma, aqui a Detutu, que foi capturada, escravizada, né, de forma covarde e cruel, ela talvez não quisesse acordar, né? Talvez ela quisesse continuar naquele universo sonhador. Tá bom, gente? Até quero pesquisar uma coisa aqui. Eu não pesquisei. Antes eu poderia ter pesquisado, né? Mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui para finalizar alguma coisa da música africana, né? Até seria interessante ter isso, né? Não é esse. Essa aqui, ó. Música africana tribal Yorubá. Seria uma excelente finalização, né? Ah, achei uma que parece legal. Vamos ver. Um abraço, gente. Desculpem essa aula ter sido tão demorada. Àfikún Maria mi ìyá rẹ̀ nínú àlá. Nínú àlá. Nínú àlá. Nínú àlá. Tọ́tọ́tọ́ ẹgbọ́n mi o. Àmọ́ ẹrù òbínú ní fọ́hùn ló tún lé sí i. Tọ́ àmọ́ ẹrù òbínú bá ń fọ́hùn níbikíbi ẹ máa tẹ́tí kẹgbọ́ o. Àmọ́ má gbé mi gbà o, Ganiu o. Onílàjọ́ pé ẹ máa jáde. Onílàjọ́ pé ẹ máa múra o. Ọmọ Ìbàdàn ọmọ Ọ̀yọ́ o. Onílàjọ́ pé ẹ jáde. Ọmọ màgbọ́ ọlọ́jáde ló fẹ́ kọrin díẹ̀ fún yín gẹ́gẹ́ jí gẹ́gbọ́ o. Ganiu. Oní máa gbọ́ màmá lọ. Kumpeleku ariwo baba emi alama kumpele ariwo emi alama kumpeleku ariwo baba emi alama kumpele ariwo emi alama kumpeleku ariwo baba emi alama kumpele ariwo emi alama kumpeleku ariwo baba emi alama kumpele ariwo emi alama kumpele ku ariwo baba emi alama kumpele ariwo emi alama kumpele ku ariwo